Bem, meus irmãos e irmãs, com alegria celebramos esses dias do nascimento do nosso Salvador. A liturgia, nesses dias, é riquíssima. Propõe-nos várias celebrações para uma única festa. Podíamos celebrar a festa da vigília, a festa da noite de Páscoa, a festa, a liturgia da aurora, onde se volta ao acontecimento dos pastores, e, sobretudo, a missa do dia, que é essa que nós estamos celebrando, que é, sem dúvida, a mais importante de todas elas. Todas formam um único conjunto de celebrações, de liturgias, de leituras da Sagrada Escritura. Na noite de ontem, meditávamos propriamente os acontecimentos históricos do Natal, do nascimento do Senhor. Os evangelhos, as leituras, tinham um sentido mais narrativo de descrever aqueles acontecimentos, o nascimento, o presépio, o lugar onde o menino nasceu, os anjos cantando glória a Deus nas alturas, os pastores que vêm ao encontro do Senhor. Já a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, ele não narra os acontecimentos propriamente do Natal. Ele nos ajuda a compreender um outro mistério que é o mesmo, que está dentro do mesmo mistério. Este Jesus que nós contemplamos na noite de Natal, este menino que nasce para nós numa manjedoura, filho de José e de Maria, filho de Deus, esse menino que nasceu em meio à noite, em meio ao desprezo, em meio ao frio daquela noite. Quem é de fato este menino que nasceu para nós? Já os evangelhos, a palavra de Deus nos primeiros séculos, nas primeiras décadas, logo após a ressurreição de Cristo, já tentavam entender Cristo a partir da sua ressurreição, como aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus, que foi glorificado junto do Pai. Depois os evangelistas irão tentar voltar a esse mistério a partir do batismo de Jesus, por isso o Evangelho de São Marcos vai começar a sua narrativa a partir do batismo de Jesus. Depois se vão voltar ainda mais ao seu nascimento, à sua encarnação e nascimento. Por isso os evangelhos de Mateus e de Lucas irão narrar já os primeiros acontecimentos da encarnação e do nascimento de Jesus. Mas todas essas narrativas que falam ainda de Jesus já nos acontecimentos históricos da sua encarnação não são ainda suficientes para nos ajudar a compreender quem é esse Messias, quem é esse menino que nasce para nós. Por isso vem a nós hoje, como que completando, comungando todos esses acontecimentos, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João possui um prólogo, uma introdução, um início, que vai falar deste menino, desse Messias Salvador, a partir da essência de quem realmente ele é. E é o que nos ajuda a compreender a profundidade do mistério do Natal. Que esse menino, ele não é apenas mais um profeta que nasce para nós. Não é mais um menino como nasceu outros profetas, como nasceu o grande profeta Elias, como nasceu Moisés, como nasceu Isaías, Jeremias, Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. Nem mesmo só um grande patriarca como Abraão, ou Isaac, ou Jacó. Esse menino, ele já existia antes do seu nascimento. Mais ainda, ele já existia antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo que o mundo e todas as realidades que nós conhecemos, da realidade material, da realidade humana, existissem. Ele já existia. Porque esse Messias Salvador, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus do céu. Em Jesus se revela profundamente o mistério da Santíssima Trindade. Agora nós iremos saber plenamente que Deus, este Deus do céu,
Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. E que dessas três pessoas divinas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, será enviado ao mundo, descerá do alto dos céus e virá para a nossa salvação. Por isso que o Evangelho de São João inicia logo voltando à essência de tudo, da história da criação, da história do universo, né? O livro do Gênesis, o início da Sagrada Escritura, começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. São João, para manifestar que a encarnação de Cristo e o mistério da salvação era uma nova criação que estava sendo realizada, inicia também o seu Evangelho com as mesmas palavras, com o mesmo sentido do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. Só que agora, colocando o centro de toda a história da salvação e da humanidade na pessoa de Cristo. Por isso o Evangelho de São João começa: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra, ou podemos traduzir também o verbo, ou seja, aquele que irá comunicar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem a dizer ao homem, ele nos dirá plenamente por meio do seu Filho. Essa palavra, ou esse verbo, né? Ou como de forma mais profunda ainda, no original grego, logos, o logos, né? De onde vem também o sentido da nossa palavra lógica, né? Algo que tem lógica, algo que tem sentido, né? Ele é o Logos, ele é aquele que dá sentido à nossa vida e à nossa história. Por isso São João inicia o seu Evangelho dizendo: en archen en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. En archen, esse princípio, né? A essência de tudo, o sentido original de todas as coisas está em Deus. No princípio está o verbo, o Logos. Aqui São João está nos ajudando a compreender que esse menino, embora tão frágil e inocente, nascido na pobreza, no sofrimento, na perseguição, tão logo será perseguido, né? Nesses dias já iremos celebrar a festa dos santos inocentes, ainda nesta oitava de Páscoa, que são todos aqueles bebês que foram assassinados por causa de Cristo, né? Podemos dizer os primeiros mártires cristãos, que deram a vida por Cristo ainda sem saber. Porque Herodes, quando soube que o Messias havia nascido, quando aqueles 3 reis magos do Oriente passam pelo palácio de Herodes e comunicam a ele que as profecias, que sinais mostram que o Messias Salvador já havia nascido, e não tinha exatamente uma certeza de quantos dias ou meses ou até mesmo ano esse Messias poderia ter nascido. E como as profecias diziam que o Messias veio para ser rei, Herodes pensava que esse Messias ia tirá-lo do poder, iria tomar o seu poder como rei. Então ele, pela sua ganância, pela sua soberba, tem a atitude das mais cruéis que se pode ver na história da humanidade. Herodes baixa um decreto e manda que sejam assassinados todas as crianças de até 2 anos de idade. Imagine que coisa terrível, né? Um decreto de um governador, de um presidente, que decreta que os soldados entrem em todas as casas, vasculhem todos os lugares e que matem, degolem todas as crianças de até 2 anos de idade, para que simplesmente o Messias não pudesse viver. Mas ao mesmo tempo São João nos ajuda a entender que não era somente as forças desse mundo que estavam sendo abaladas com a chegada do Salvador. Na verdade, as forças do inferno
Satanás e seus demônios estão agora perturbados, porque sabem que o seu domínio, o seu poder sobre o homem está com os dias contados. E agora Satanás irá mover o coração dos homens, como moveu o coração de Herodes, como irá depois mover o coração daqueles que irão perseguir, condenar e crucificar nosso Senhor. Satanás, que ficou tão confundido com a humildade de Jesus ao assumir a nossa natureza humana, que, como ele vai comentar Santo Agostinho, inúmeras vezes tentava Jesus. Inclusive, Satanás levou Jesus ao deserto, como vemos no Evangelho, para tentá-lo 40 dias, para ver se aquele homem era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Porque por mais que percebesse a sua presença divina, a sua humildade na sua humanidade confundia até mesmo os demônios. E esse menino nasceu para nós. E diz que ele estava com Deus, que tudo foi feito por ele e sem ele nada se fez do que existe. Outro mistério belo da nossa fé. Todo mundo como nós conhecemos, a beleza da natureza, das montanhas, das árvores, das flores, a beleza dos mares, dos oceanos, a beleza dos céus, do cosmos, do universo, dos planetas, toda a beleza do mundo como nós a contemplamos. Tudo foi criado por Deus Pai para o seu Filho Jesus. Tudo foi criado e preparado para quando Ele entrasse no mundo. Porque mesmo que nós não tivéssemos pecado, mesmo que nós não necessitássemos da redenção, Ele viria ao nosso encontro. Mas agora, ainda mais necessitados nós de salvação, Ele veio como nosso Redentor. Mesmo sabendo que nós preparávamos para Ele a coroa de espinhos e o madeiro da cruz, mesmo sabendo que seria desprezado e humilhado, mesmo sabendo que o nosso coração ainda era incapaz de amá-lo, mesmo assim Ele veio, para manifestar esse profundo amor de Deus por nós, esse amor que perdoa, esse amor que traz a graça de uma vida nova, que trará aos nossos corações a possibilidade de amar a Deus, de desejar seguir a Deus, de desejar não viver segundo esse mundo e a maldade e o egoísmo desse mundo, mas segundo Deus e o seu amor. E diz São João que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele é a nossa vida. As portas do céu estavam fechadas para nós. A nossa morte era algo desesperador, porque pelo nosso pecado estávamos todos condenados à morte eterna. Se Ele não tivesse vindo, se Cristo não tivesse nascido para nós, não teríamos esperança de salvação. Mas porque Ele veio, agora nós podemos ir para o céu. Nós podemos encontrar graça e salvação. Diz que Ele veio como luz que brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-lo. As trevas tentaram envolver Jesus, as forças do mal se lançaram contra Ele, mas não conseguiram tirar do coração de Cristo a sua fidelidade ao Pai, porque Ele é Deus. Veio São João como testemunha da luz. João, que o próprio nome João significa Deus se rebaixa, Deus se humilha, para dizer que João é aquele profeta que iria anunciar o Messias, o Deus que desce do céu ao nosso encontro. E diferente dos profetas do Antigo Testamento, ele não iria anunciar um mistério que iria acontecer em algum dia que eles não sabiam ainda descrever. João Batista é aquele que vai apontar para o Messias e dizer: aqui está o Cordeiro de Deus. Agora a nossa pregação, a nossa profecia cristã muda. Não é mais o anúncio de acontecimentos misteriosos do futuro que nós não entendemos muito bem. A nossa pregação e a nossa profecia é o anúncio de um mistério que já está presente no mundo. Nós não anunciamos primeiramente, diferente de todas as religiões, as outras religiões,
nós não começamos dizendo ao homem o que ele deve fazer para alcançar a Deus. A nossa fé cristã católica começa ao anúncio da pregação querigma do Evangelho, anunciando ao homem o que Deus fez por ele, o que Deus já realizou para a sua salvação. E a partir daí o homem é chamado a corresponder a esse amor. É completamente diferente. Porque, como diz a palavra de Deus, Ele nos amou primeiro. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Esse amor de Deus que nos surpreende e que vem ao nosso encontro quando nós ainda nem esperávamos essa salvação. Diz que Ele também veio para o que era seu, mas o mundo não quis conhecê-lo. Veio para o que era seu e os seus não o acolheram. De fato, Jesus não foi acolhido como Messias pelos judeus. Foi, pelo contrário, desprezado e condenado à morte na cruz. Mas houve também aqueles que acreditaram na sua palavra e que, a partir desses, Cristo constituiu a sua igreja. Por isso que Ele diz a todos que receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, assim como cada um de nós se torna filho de Deus pelo sacramento do batismo. E esse evangelho chega no seu ápice quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, esse Logos, que está junto de Deus desde todos os séculos, veio a nós. Kai hologos sarkis egeneto, plenis caritos et aleteias. Kai hologos sarkis egeneto. E o Verbo, o Logos, se fez carne, se fez sarkis, né? Esse sentido da palavra grega sarkis, se fazer carne, é no sentido de dizer que Ele se fez homem verdadeiramente. Não era apenas uma aparência humana. Havia muitas heresias que diziam que o corpo de Jesus, que a humanidade de Jesus não era verdadeira. Era apenas uma aparência, como se Ele fosse um fantasma que tivesse uma aparência de homem. Mas a palavra de Deus não, se fez sarque, se fez carne, carne e osso, se fez verdadeiramente homem, nasceu no ventre da Virgem Maria. Essa palavra que estava no céu, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós, e se apresentou a nós cheio de graça e de verdade. A graça de Deus, que vem em auxílio do nosso pecado, da nossa fraqueza, e cheio de verdade. A mentira que se falava sobre o homem, a verdade sobre Deus agora se revela. E Deus se revelando, Ele revela agora ao homem quem é verdadeiramente o homem. E diz, como diz a continuação e o final desse evangelho: por meio de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Meus irmãos, a liturgia de hoje, diferente da contemplação dos acontecimentos propriamente da noite de Natal, do nascimento que já meditamos na noite de ontem, vem trazer a nós completar esse mistério com essa verdade. Esse menino que nasce para nós, que nós agora vemos, podemos ver Deus por meio da nossa humanidade, mas olhando esse menino, verdadeiro homem, adoramos nele verdadeiro Deus. Porque Jesus, feito homem, é verdadeiramente Deus, o Filho de Deus. E algo muito belo da nossa fé é que esse Jesus, que naquela noite do Natal não se conseguia compreender bem a sua divindade, como vai cantar Santo Tomás de Aquino, falando do Calvário, mas se pode falar do nascimento. No Calvário se escondia a tua divindade. Quem olhava para Jesus via o homem Jesus, mas somente com os olhos da fé se poderia ver o Filho de Deus.
Esse mesmo mistério acontece na Eucaristia, em cada Santa Missa que celebramos. Nós olhamos o mistério e vemos apenas pão e vinho, mas com os olhos da fé podemos ver a Nosso Senhor, que em cada Santa Missa se faz a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, diante dele, diante do Santíssimo Sacramento, por isso que diante das palavras da consagração nós nos ajoelhamos, em sinal de reconhecimento de que naquele momento se fará presente aqui no tempo e no espaço, na nossa história, Deus mais uma vez. Do mesmo modo como se fez há 2000 anos atrás, sua presença real e verdadeira se faz em cada Santa Missa. E também na hóstia consagrada, nós o amamos e o adoramos. Com o auxílio da fé, com os olhos da fé, assim como aqueles que olharam aquele menino na noite, deitado naquela manjedoura, só poderiam adorá-lo por meio da fé. Porque naquela época um rei, um filho de um rei, quando ia nascer, se anunciava uma boa nova. A palavra evangelho já existia. O evangelho era a boa nova, que os arautos, os enviados, mensageiros do rei, eram enviados pelos vilarejos, pelas cidades, para anunciar o nascimento, uma grande notícia de que iria nascer um filho do rei. E se preparava todo o palácio, se preparava a melhor cama, o melhor lugar, as melhores parteiras para receber esse menino que ia nascer. Jesus não tem nada disso. Não tem nem mesmo um lugar onde nascer. Nasce mais pobre do que todos os pobres, porque mesmo a pessoa mais pobre tem nem que seja um casebre aonde ter o seu filho, aonde nascer. Jesus nem mesmo isso teve. Nasceu no meio de um estábulo, foi repousado em cima da vasilha da comida dos bois, dos animais, recoberto com palhas. Ou como vai cantar Santo Afonso de Ligório, aquelas palhas, porque você sabe que se deitar na palha, a palha espeta um pouco, né? Aquelas palhas já o espetavam um pouquinho, para recordar também os sofrimentos que o esperavam. Quando o filho do rei ia nascer, as cidades se preparavam. Se tinha até defeitos nas calçadas, tudo era ajeitado, eram pintados os edifícios, era ajeitado tudo, para que quando aquele rei nascesse, depois ele passasse bebezinho pelas cidades, tudo tivesse bonito e preparado. Belém não estava preparada para o nascimento de Jesus, tanto que nasceu naquela noite esquecido e desprezado. Todos estavam num grande movimento por causa daquele recenseamento, certamente em muitas festas, em bebedeiras, né? Quantas vezes também pode acontecer que quantas pessoas fazem do Natal hoje motivo de festas, né? Quantas festas se anunciam por aí, né? Desgraçadamente, né? Porque desgraçados aqueles que fazem do Natal do Senhor uma festa mundana. Desgraçados no sentido mesmo próprio da palavra, porque renegam a graça de Deus. O Natal se tornou um feriadão, né? Se tornou o dia de festas, bandas de forró por todos os lados, né? Bebedeiras, orgias, imoralidades, depravações. E não só 2000 anos atrás o menino Jesus foi desprezado na noite do seu nascimento, mas ainda hoje continua a ser desprezado por tantos homens e mulheres que rejeitam a Deus, que nem sequer vêm a uma missa, que nem sequer leva a Deus uma oração, um agradecimento pelo seu nascimento. Mas nós queremos estar entre aqueles que naquela noite reconheceram a chegada do Salvador, que elevaram a Deus uma ação de graças, como nós elevamos por meio dessa Santa Missa. Que o nosso coração nessa noite possa se encher de gratidão a Deus. Cada um no mais íntimo do seu coração possa dizer: Senhor, obrigado, porque mesmo sem que nós merecêssemos, o Senhor veio a nós. Mesmo ainda marcados pelo nosso pecado, pela nossa desobediência, pela nossa falta de amor, pela nossa preguiça para com Deus, mesmo assim Tu vieste para nos salvar. Nos amaste mais que tudo.
nos amaste superando as nossas limitações, os nossos desamores. E estás aqui no meio de nós. E nos chama ainda hoje para amá-lo mais e cada dia mais e melhor. E é isso que pedimos para nós, para os nossos familiares e amigos, aqueles que já estão no caminho de Deus. Mas também rezamos nessa noite pelos nossos familiares, amigos, conhecidos e por todas as pessoas no mundo inteiro que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda não experimentaram essa alegria da gratidão diante do amor de Deus por nós. Para que esse menino que hoje nasce para nós, pela graça do seu Espírito Santo, possa também chegar ao coração de todos esses homens e mulheres e possam também atraí-los ao seu divino coração. E a nós, que já desejamos amá-lo nesse mundo, Ele nos ajude a que nós possamos amá-lo cada vez mais, amá-lo verdadeiramente, de verdade e com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.